Então, vamos começar. Eu tô muito feliz de receber as 3 convidadas lindas que eu amo tanto. Laísa, Giovana Oi! e Belkis. Kisses, para os mais íntimos. Gente, muito obrigada por aceitar esse convite. É um convite, na verdade, do nosso espaço, né? Eu tô aqui através do nosso espaço, sou Cláudia Rosa, para quem não me conhece. E a gente está fazendo esses papos de artistas, pensando no artista, pensando na classe artística e na arte no geral, de alguma maneira trazer um pouco de paz no coração dos artistas para que eles consigam fazer a sua arte, porque a gente acredita que a arte é um grande instrumento de mudança de mundo, então a gente quer incentivar da melhor maneira. E aí a gente traz artistas incríveis para falar aqui com a gente. E hoje a gente vai falar de dança, de carreira na dança, né? Que é eu também, para quem não sabe, sou bailarina de formação. E a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, meninas, é sobre se eu não sei vocês, mas eu tenho a sensação de quando a gente é pequeno, não sei até que idade, talvez até uns 16 anos, 18, até chegar uma época de faculdade, passa pela cabeça de todo mundo que o que a gente quer ser é ser uma bailarina de companhia. E parece que a gente nem é apresentada a outras oportunidades. A gente nem consegue pensar fora desse lugar. Vocês tiveram esse lugar também? Vocês tiveram esse momento de pensar ou é companhia ou é nada? Parecia que era a única saída? Vocês tiveram essa agonia? Como foi? Na verdade, assim, eu sempre fui bailarina, mas eu tinha na minha sala a Isabella Gasparini, que hoje está no Royal da Inglaterra. Então, eu tinha um exemplo nítido que eu não era boa. Eu olhava para ela e eu falava, meu, isso é uma bailarina maravilhosa, porque ela estava na minha frente ali na barra todos os dias, sabe? Mas assim, brincadeiras à parte, eu tinha sim o sonho de dançar, mas eu sempre soube que o meu físico não era ideal para o clássico, então eu acabava indo para outros mercados e eu acabei assim tendo o sonho de trabalhar com dança e trabalhar com arte. Isso sempre foi muito forte em mim. Mas estar numa companhia de dança, talvez a minha racionalidade não deixou eu sonhar com isso, porque eu já tinha consciência que, tipo, filha, nasce de novo. Tipo, a gente treina muito, mas tem gente que nasce realmente com dom, com talento e com físico, né? Então, eu sabia que eu não tinha o físico apropriado e que talvez outros lugares eu me daria bem e que também seria dança, né? Que eu acho que é esse bate-papo aqui que vai mostrar pra gente vários caminhos. Eu vou falar, porque a minha história eu acho que é parecida com a da Laísa, e eu também nunca fui uma bailarina de linhas, tipo a Gia, assim, sabe? Então, a escola onde eu me formei, a EXA conhece, lá em Campinas, eu me formei pela Royal, e a gente tinha grupos que eram amadores, mas a gente treinava toda semana. Então, 3 vezes na semana era ensaio, era aula técnica, e a gente, assim, eu nunca, graças a Deus, tive uma cobrança muito forte dos meus professores, sabe? Do tipo, você tem que emagrecer, você tem que ter isso, mas existe uma cobrança nossa. E a gente sabe. Então, assim, eu também olhava para o lado, eu via referências e eu sabia que ali eu não ia chegar. Eu poderia melhorar. E hoje, trabalhando com outras coisas na minha área de educação física, se eu tivesse a maturidade e o conhecimento que eu tenho hoje, talvez eu teria melhorado muito mais do que naquela época. Mas era muito imatura, então eu sabia que não. E uma outra coisa que me ajudou é que, paralelo ao balé clássico, eu comecei a ir para outras modalidades. Então eu via que o meu corpo, eu poderia me encaixar em outras coisas e o meu sonho passou. Assim, eu nunca tive sonho de companhia, porque dentro da academia onde eu me formei tinha uma companhia e eu acompanhava a rotina deles. Então eu sabia que se eu quisesse eu ia ter que ralar muito, principalmente porque eu não tinha o físico que era o padrão, entendeu? Mas como eu fui para outras modalidades, e aí eu comecei a me encantar para um outro universo profissional muito cedo. Que aí, quando eu fiz 17 anos, eu consegui o meu primeiro trabalho profissional como bailarina, mas que não era em companhia. Aí depois eu vou deixar, porque eu acho que vem mais pergunta pela frente, né? Então, foi interessante ouvir a Laísa primeiro, depois a Bel, né, para eu falar, porque daí eu vi meio que rumo que eu ia escolher contar, assim, começando por que lado, né? Nunca me interessei por nada que não fosse o balé clássico. Então era muito difícil para mim, porque eu não via outras possibilidades para mim.
que não o balé clássico. E aí eu via que para eu dançar numa companhia clássica aqui no Brasil ia ser muito difícil, porque realmente não tinha, né? A gente não tem. Então, eu fui morar fora, eu ainda estava na escola, porque daí, assim, eu preciso decidir o que eu vou fazer da minha vida. Estava no colegial, né? E aí vou fazer faculdade, aí já começou aquela coisa, vou fazer o quê? E aí aí eu fui para fora. Falei, se eu for realmente querer dançar em uma companhia clássica, não vai dar certo aqui no Brasil, porque... E assim, eu cheguei até a pensar em me mudar para o Rio de Janeiro, que talvez teria mais chances do que em São Paulo, mas eu falei, mas se é para sair de São Paulo, acho que eu já prefiro ir para fora mesmo. Então eu não via outra possibilidade, eu não me interessei, eu vou tentar um balé da cidade, vou me aperfeiçoar em outras técnicas. E aí chegando lá, assim, eu fiquei por um ano, aí o diretor e o meu professor me prepararam, assim, para mandar vídeos de audição para companhias mesmo, né? Mas aí eu cheguei a passar em uma companhia que não era assim aquela dream company, aquela companhia que eu, né, imaginei, idealizei, mas era um começo assim, e eu poderia ter ficado. E aí foi muito interessante que eu vi que não era o que eu queria. Eu cheguei a ficar uma semana na companhia, na rotina com os bailarinos nos Estados Unidos. E aí eu decidi que eu vi assim que eu não queria aquilo para mim, que eu queria voltar para o Brasil, que eu queria trabalhar com o balé, com dança, mas não como bailarina, porque sempre ficou essa dúvida para mim de eu nunca fiz outra coisa na minha vida e eu amo fazer isso, eu faço bem isso, mas numa companhia, daí eu vi que eu não queria companhia, não só pela companhia, porque eu não queria também abrir mão de toda a minha vida no Brasil. E aí eu acabei voltando e comecei a trilhar outros caminhos na dança. Maravilhosas. Isso é muito interessante que a Gi falou, porque eu acho que realizar as coisas dá a oportunidade da gente repensá-las, né? Porque, às vezes, quando a gente não vai atrás, a gente fica só no e se, mas e se, mas e se. Eu falo, vai, faz. Depois, se não for, né, tudo bem. Mas, às vezes, é importante realizar, porque senão fica aquela nuvem, né? Que eu sinto que é aquela nuvem da frustração, que eu sinto que muitas pessoas carregam, assim, por não ter tentado, né? Muito e tal. E aí depois, vocês todas, né, contaram esse início, e aí teve um momento onde que a sociedade meio que fala, então, agora você é adulta, decidem pra gente que a partir de agora você tem que ter uma profissão. E aí vocês, de certa maneira, ficaram dentro das artes, lá, como ela falou, de uma maneira, já estava pensando que queria estar ali, a Bel já estava empregada de certa maneira, e a Gi saiu da companhia e falou, agora vai, sei lá, né? E quais vocês acham que foram os maiores medos para encarar uma vida artística? Porque existe uma pressão social muito grande, né? Você não vai ter dinheiro, não vai ter trabalho, não sei o quê, tem todo esse. Tem uma pressão que é diferente dentro da classe artística, o que tem valor. Você tem que trabalhar numa coisa que tem um valor artístico grande. Né, tem esses dois universos. Quais foram os maiores medos que vocês enfrentaram para ingressar de verdade e falar, não, eu vou tentar a arte, mesmo sem saber exatamente para onde estava indo, mas eu vou continuar aqui. O que deu mais de medo, assim? Então, com certeza é isso que você falou, né, Claudinha? Eu tenho, graças a Deus ainda tenho a voz, e minha avó olhava para mim, ela falava, filha, você tem que fazer advocacia, não era nem direito que ela falava, você tem que fazer advocacia, minha filha. E eu sempre fui uma aluna muito estudiosa, eu sempre fui muito bem na escola, e os próprios professores me perguntavam, né? Você vai prestar para quê? O que você quer ser? Eu falava, não, eu acho que é educação física ou dança, que estava começando a Unicamp. Eu acho que a PUC ainda não tinha. Mas eu já tinha na minha cabeça, isso acho que é uma coisa importante de falar, eu já tinha na minha cabeça que eu queria fazer uma faculdade. Que eu não ia arriscar seguir minha vida sem fazer uma faculdade. Isso acho que foi uma coisa que a sociedade colocou bem na minha cabeça e grudou. Porque eu sempre trabalhei nesse risco na minha cabeça, de que todo mundo falava, não vai por esse lado, não vai por esse lado. E eu falei, bom, se eu vou na contramão do que todo mundo está falando, pelo menos eu vou fazer alguma coisa que me dê uma outra mão, caso tudo dê errado, né? Porque senão as pessoas botam o dedo na cara e falam, eu avisei. Então eu fiz
a educação física, que eu sempre quis arte, mas eu gostava muito também de mexer com o corpo. Eu era uma criança que fazia muito esporte, eu jogava futebol, eu chegava no balé com a chuteira, assim, ó, nas costas. E, então, assim, eu gostava muito de esporte, então aí eu fui para educação física, mas teve, sim, não vou dizer que foi um preconceito, mas acho que as pessoas mais próximas ficam dando aquele pitaquinho, né? Não, mas você é tão inteligente. Fala, poxa, mas eu vou ser uma bailarina inteligente, eu vou ser uma professora de balé inteligente, eu vou ser uma diretora de companhia inteligente, sei lá, né? Então, acho que eu enfrentei, sim, mas eu sempre tive um jeito meio independentão, assim, então eu falava, tá bom, não me enche, eu vou fazer o que eu quero, mas aí eu punha a cabeça no travesseiro e pensava, eu preciso de um plano B. E aí, por isso foi que eu determinei fazer a faculdade de educação física, porque se tudo desse errado na dança, eu ia virar professora de educação física convencional de escola e tudo mais. Aconteceu, na verdade, Claudinha, você falou, você já estava empregada, foi tudo meio que na mesma época, assim. Então, eu tinha essa, que nem a lá, eu tinha na minha cabeça que eu ia fazer uma faculdade. Eu precisava, até porque eu tenho 2 irmãs mais velhas e as 2 já estavam formadas, então a mais nova tinha que se formar também. Como eu morava em Campinas, eu lembro que na época eu fiquei muito na dúvida se eu ia ou para a faculdade de dança na Unicamp, ou se eu ia para a educação física, porque a educação física me dava a sensação de que eu tinha um leque maior para trabalhar, caso tudo desse errado na dança. Então, como eu estava nesse grupo amador lá em Campinas, na escola que eu me formei, eu tinha muito contato com bailarinas mais velhas e muitas estavam cursando educação física. Então, isso foi muito legal para mim, porque eu conversava muito com elas. E a minha mãe é formada em educação física. Então, tem mais essa, assim, que eu via as coisas dentro da minha casa. Minha mãe trabalhou pouco na área, mas trabalhou. Mas que fique bem claro que minha mãe nunca falou para mim, vai fazer educação física. Então, eu acabei decidindo que eu ia fazer educação física por isso, porque eu via que meu leque de oportunidades era maior ali, se eu fosse para essa área. E nessa época, eu também já praticava Pilates como aluna, que era outra coisa que me encantava muito. Então, eu falava assim, nossa, queria trabalhar com isso, sabe? Porque me ajudava de algum jeito. E já dava aula. E uma coisa que eu sempre gostei, que a minha mãe me ensinou, que é do tipo, mesmo morando com ela, você tem o seu dinheiro, e esse é teu dinheiro. A partir do momento que você está recebendo, você tem o seu dinheiro, eu não vou te ajudar para coisas pequenas, tipo sair, comprar uma roupa, né? E essa segurança financeira é uma coisa que sempre me pegou. Então, depois mais para frente, quando a conversa evoluir, eu falo sobre isso, mas eu sempre gostei de saber que eu tenho meu dinheiro e que eu vou conseguir pagar minhas contas. Apesar de eu não ser a pessoa mais organizada, o Rafa é muito mais que eu com isso, mas assim, essa segurança eu sempre gostei de ter. E o mundo artístico às vezes não oferece essa segurança pra gente, né? É meio assim. Então foi isso, e aí aconteceu tudo meio junto. Então eu estava na faculdade, eu estava trabalhando no Hop Hari, que era um sonho que eu sempre tive, e continuei dando aula. Foi uma época bem louca da minha vida, mas eu trabalhava um montão. Interessante, né? Vocês duas falaram da faculdade e comigo também teve esse peso, que meus pais sempre me apoiaram muito em tudo, mas eles falavam aquela coisa assim meio tradicional, apesar deles não terem feito nenhuma exigência tradicional do tipo vá fazer advocacia ou vá fazer né, alguma outra profissão assim, eles falavam que tinha que ter uma faculdade tem que ter. E é muito interessante, porque assim, a faculdade que eu acabei fazendo, assim, com 18 anos, hoje, se eu precisasse trabalhar com isso, eu ia passar fome. Porque realmente, assim, eu fiz a faculdade, mas não adiantou de nada. Eu não me arrependo, eu acho que tudo é válido que a gente faz, a gente sempre tem o que aproveitar de tudo que a gente faz. E tem um porquê, tem um momento. Eu costumo realmente não me arrepender, assim, dessas decisões, apesar de que hoje, eu olhando, eu não aproveitaria nada. Eu fui fazer faculdade de Relações Internacionais, eu tinha morado nos Estados Unidos, porque eu fui dançar e tal, e aí quando eu voltei, aí eu ficava assim, meio, eu tenho que fazer uma coisa que, se não der certo a dança,
eu posso fazer outra coisa. Por isso que, no meu caso, eu nem pensei em fazer faculdade de dança ou educação física. Eu fui fazer educação física depois, assim, agora, né? Então, assim, naquela época não era uma possibilidade para mim, porque realmente, se tudo desse errado, eu achava que eu tinha que ter uma outra faculdade. Mas é muito difícil a gente que realmente vem da dança, é muito difícil fugir da dança, fugir da arte, porque eu fui fazer a faculdade e aí eu matava a aula para ir dar aula de balé. Eu saía correndo, eu fazia todo mundo fazer abaixo-assinado para ter uma hora de aula a menos, para eu poder ir mais cedo dar aula. Então, assim, eu fiz a faculdade, mas não fiz muito, né? Então, é complicado. Mas fez, né? Fez sentido naquele momento. E aí, como eu falei, depois eu fui fazer faculdade de educação física, porque daí eu precisava, assim, meio para complementar mesmo, para ter uma formação formal, que eu precisei, assim, a vida foi exigindo, a carreira foi exigindo isso. E é isso, deu certo do jeito que foi. Sem dúvida, se alguma coisa aconteceu, é que deu certo. Fala aqui, você pode falar. Só para complementar, a minha mãe tá aqui, gente. Ela já sabe de tudo que eu tô falando aqui, ela tá aqui. Deixa eu só falar, porque a Gi falou dessa questão de profissões tradicionais, né? O meu pai era engenheiro. E eu lembro de uma coisa que ele me falou que me marcou muito quando eu falei para ele que eu ia fazer educação física. E lógico, não julgo porque são gerações diferentes, né? Então, e a preocupação dele é que eu tivesse uma profissão. Mas a primeira coisa foi, você não está fazendo educação física porque a tua mãe fez educação física, né? Ou porque a tua mãe dança. Dançou, minha mãe dançou na época. E depois ele virou para mim e falou assim, mas você vai fazer outra coisa? Do tipo, tá bom, você faz essa faculdade aí que você quer, mas depois você vai se formar em outra coisa? E aquilo ficou em mim, sabe? Então, assim, foi mais como eu preciso dar conta para mostrar para ele que dá para eu viver com isso que eu quero, entendeu? E é isso, e eu também não julgo, porque são pessoas de gerações diferentes, e hoje eu entendo meu pai, mas aquilo ficou marcado, sabe? Nossa, sim. E só complementando a resposta da Gi, a gente trabalhava juntas quando ela entrou em educação física, né? E para mim foi um susto. Eu falava, meu Deus, mas assim, no corredor, a gente se cruzou, ela falou, eu tenho prova hoje. Eu falei, mas que prova, Giovana? O que você está falando? Não, é que eu entrei na faculdade. Eu falei, que faculdade, Giovana? E foi um susto para mim, porque ela já era, na época, uma pessoa tão consolidada na dança, sabe? Assim, eu já via uma professora extremamente esforçada, correta, com um know-how absurdo, e deu vontade de falar assim, para quê, né? Você vai fazer outra faculdade? Mas, claro, existe toda uma necessidade que o mercado pede. E eu achei isso uma lição de vida para todo mundo, que, tipo, não importa em que posição você está no seu mercado, estudar é sempre uma necessidade, é sempre nada, eu costumo falar, o conhecimento não transborda, sabe? Nem que você faça a faculdade lá, por exemplo, que a Gi fez a primeira, e você fale, fiz, não me arrependo, mas hoje eu não uso nada, então eu vou para a próxima faculdade. Eu tenho um negócio, assim, com o estudo que às vezes me apavora. Quando eu fico 2, 3 anos sem fazer um workshop, já começo a falar, meu Deus, eu tô velha pro mercado, o mercado tá passando por cima de mim, tá todo mundo me atropelando. Eu fico super ansiosa. Então, eu acho que esse exemplo que a Gi deu, eu aqui carimbo, porque eu tava lá no momento que ela me falou que ela entrou na faculdade, e eu achei, assim, uma atitude incrível. Com certeza, essa questão do se manter estudando, eu acho que eu sou um pouco mais kamikaze que vocês. Eu falei, você é artista? Saí para ir sendo artista. Não fiz faculdade. Então, se alguém interessa, não fiz. Mas não significa que eu não estudei. Acho que isso é muito importante. E eu também tive a pressão, engraçado. Para quem conhece a minha família, sabe que minha família é muito tranquila. Mas mesmo minha família sendo muito tranquila, me apoiando muito, eu também tive a pressão real de fazer uma faculdade. E nem era coerente com que as coisas... Minha mãe me incentivava tanto que não era coerente ela me incentivava para a faculdade. Mas acho que é necessidade, é o que vocês falaram. E aí me veio, na verdade, uma questão agora que eu fiquei pensando. A gente vai sempre ouvir as pessoas que já passaram, né? As pessoas que são mais velhas, a gente tem que ouvi-las, né? Elas sabem alguma coisa da vida.
Só que ao mesmo tempo, né, hoje eu olho para trás e eu fico feliz de não ter feito, assim, a faculdade, porque eu realmente queria pesquisar dança, eu queria dançar. Eu falei, eu quero dançar, então eu vou dançar. E eu fui dançar. Então, eu tive que, de certa maneira, obviamente, gente, eu reconheço meu privilégio da minha família, que mesmo que falaram que eu tinha que fazer, eu consegui não fazer, né? Ainda era um grande privilégio. Mas, assim, o que vocês acham disso, desse questionamento, de trazer esse questionamento para as nossas decisões, assim? Que existe um limite. Eu fico pensando que talvez exista um limite entre o conselho, que de fato faz sentido, com os medos de uma geração. Porque toda geração tem seus medos. Se a gente for pensar bem, as três falaram sobre segurança. O trabalho completamente ligado à segurança. A minha geração, o trabalho está completamente ligado ao prazer em primeiro lugar, né? Eu vejo que cada uma tem uma coisa, assim. Como que vocês veem isso na hora de tomar decisões para a carreira? Sabe? Como vocês, talvez dentro da geração de vocês, ou dentro da geração dos outros, como vocês tomam essas decisões? Eu acho que se vocês quiserem, vamos rodar. Agora quem vai começar é a Bel Kiss. Tô mandando. Tô brincando. Boa, pode mandar, Claudinha. Para dar um ar pra lá. Você sabe que isso para mim é muito difícil, decisões nesse sentido, sem ter uma segurança. Justamente por isso que eu falei, que eu comecei a dar aula muito cedo. A minha mãe me ensinou essa questão do valor do dinheiro e para mim tanto que eu acho que eu até deixei de arriscar mais como artista, porque eu queria ter uma segurança financeira, entendeu? Então eu não fui tanto atrás, porque o que para mim era mais certinho era melhor. Mas graças a Deus hoje, eu sou casada com o Rafa e ele é artista também. Ele é do circo, ele se formou em circo, não aqui no Brasil, ele se formou fora. E eu fico impressionada, assim, porque o Rafa é uma pessoa, como a Lá falou, muito curiosa. Então, ele estuda muito. Ele teve uma formação de circo que eu desconheço que se tem ou não aqui no Brasil, que é como uma faculdade de arte mesmo. Ele teve anatomia, biomecânica, fisiologia. Isso não é reconhecido aqui no Brasil, mas isso não impede dele ser um super profissional aqui. Ele não fez uma faculdade aqui. Hoje o Rafa trabalha com fotografia também, e ele foi totalmente autodidata. Ele aprendeu tudo sozinho. Esses valores, eu acho que a geração do meu filho, da filha da Gi, talvez tenham um pouco mais claro, sabe? De que você pode ser bem-sucedido sendo feliz. E não fazendo uma coisa que você tem que ser advogado, porque advogado vai te dar dinheiro e aí você vai ser infeliz para o resto da vida. Eu tenho casos de alunas agora, que com a nossa idade largou mão do direito de ser advogada porque descobriram que não era aquilo. E tá tudo bem, é o que a Laísa falou. Que bom que descobriram agora, sabe? Então, para mim, ainda é uma coisa muito difícil desconstruir e falar que nem você, quero ser kamikaze e você feliz. Eu sou, graças a Deus, eu não posso reclamar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Mas sofri muito, entendeu? Para tomar essas decisões. E eu acho que as referências que o meu filho e a geração dele vão ter hoje são totalmente diferentes, assim. Se ele quiser ser artista e se jogar, eu vou falar, vai, meu filho, vai ser artista. Você sabe que isso que você acabou comparando, Clau, né? Que os nossos 3 discursos acabaram caindo na segurança. Eu acho que tem um pouco de geração, vamos dizer assim, mas eu acho que tem um pouco a ver com educação, que vem da geração, né, dos nossos pais e tal, mas eu acho que também é de pessoa, né? Eu tenho uma amiga que ela não, acho que ela ainda é da minha geração, mas ela é um pouco mais nova que eu, e ela que me ensinou muito isso sobre o trabalho não estar diretamente relacionado à segurança. Essa minha amiga é você, no caso, Claudinha, que muito legal. E assim, isso eu tô falando de coisa de pouco tempo atrás, que você mesma me ensinou, porque para mim realmente a segurança pega, né? Por mais que eu acabei fazendo a carreira da dança, que o tradicional diz que não tem segurança e que é mais difícil, eu acabei achando uma maneira de encontrar uma certa, no meu caso, eu consegui achar uma certa segurança nessa carreira, né?
Eu me lembro quando você fez seu primeiro musical, não sei, quando a gente começou a falar, que daí eu pensava assim, né? Nossa, mas e aí depois quando acabar? E o que ela vai fazer? E aí depois tem que esperar a próxima? E meu Deus, que incerteza, que insegurança, né? E você sempre me falou que mais ou menos, assim, não vou saber falar com as suas palavras, mas o que ficou para mim foi que quando assim a gente faz um bom trabalho, a gente é capaz, a gente, né, que tudo isso a gente faz de fazer o nosso melhor, fazer com amor, fazer com entrega, as coisas vão acontecer e as coisas vão dar certo. Às vezes pode ter um mês que fica mais difícil, mas a gente constrói relações que vão ajudar a gente a passar por isso, contatos e assim vai, que eu aprendi muito com você há pouco tempo sobre conseguir buscar uma vida, uma carreira sem pensar só na segurança, em ser mais feliz do que seguro. Ai, gente, é ruim falar por último que tem muita coisa para falar, né? Pera. Primeiro, eu acho que legal, só para complementar isso tudo que as meninas falaram e que você perguntou, Claudinha, eu acho que não é só os conselhos que a gente escuta das outras gerações, mas que a gente escuta dos nossos professores, que são de outra geração também. E muitos aqui são professores, estou vendo o Marcelo que fez meu curso, a Ju também está no Instagram sempre conversando comigo. E muitas vezes o seu aluno que quer estar numa companhia, ele pergunta para você o que você acha. E você, como professor de outra geração, é uma baita saia justa, né? Porque tem tudo isso que a sociedade fala, você não sabe como é a família da criança, enfim. Eu acho que esses conselhos, eles são importantes para todo mundo refletir, quem recebe e quem dá também, né? E pegando um gancho do que você falou de faculdade, eu acho que assim, eu fui muito cedo para a faculdade. Se eu tivesse pensado um pouquinho melhor, eu teria feito outro curso. Então, eu acho que não tem tempo, Claudinha. Eu acho que, assim, não tem problema se você não fez, tá bom? Você tá perdoada. Não tem problema, fica tranquila. Mas eu acho que, assim, é legal porque a gente vai amadurecendo, nossos ciclos vão passando e cada vez a gente está se interessando por alguma coisa. O mundo está no momento, né? Então, por exemplo, hoje, quem diria que a gente ia saber tanto sobre microbiologia, né? Como que um vírus invade uma célula, mas enfim. Eu trazendo isso um pouco mais para a parte técnica de pessoas, a gente pode ver que os nossos discursos, eles sempre esbarram em características parecidas das pessoas, né? Então, a Gi, a Bel, a gente falou sobre segurança. A Bel falou um pouco mais do Rafa e da Claudinha sobre uma coisa mais da Eixa também, tipo, vive, vai para frente. O meu noivo, futuro marido amanhã, que a gente vai casar amanhã, ele também, ele trabalha com evento, ele é freela, e, cara, existe uma tranquilidade que paira no ar dele, que eu falo, onde que você tá, pelo amor de Deus, menino? Você não trabalhou faz 15 dias. Ele fala, não, tá tudo bem, daqui a pouco vai vir um trabalho, eu já liguei pro fulano e parece que vai fechar. Eu já infartei. E aí você fala, meu, quem tá certo, quem tá errado? Ninguém, são características diferentes das pessoas, né? Então, o que eu acho sobre os conselhos é assim, a gente tem que pensar que a resposta está dentro de nós. Se uma pessoa virasse para mim, para Giovanni e para Bel e falasse, não faz faculdade, a gente ia mandar a pessoa para aquele lugar e falar, querido, obrigado, tchau. Agora, se essa pessoa fala a mesma coisa para você, para o Rafa e para o meu noivo, vocês falam, é verdade, eu acho que eu não vou precisar fazer mesmo. Então, eu acho que a resposta está dentro da gente, sabe? A gente tem aquele feeling que fala, isso que a pessoa falou fez sentido para mim, isso que aquela outra pessoa falou também, aquela lá não gostei muito. Mas é do jeito que você recebe, né? Do jeito que você é. Dentro das empresas tem o perfil lá que é o executor, analista, planejador. Então, nós nos encaixamos em perfis e que esses conselhos não precisa nem mudar de geração. Se a gente falar que a gente tem, em média, não sei, vou chutar, uns 30 anos, vai todo mundo aqui nessa live. O mesmo conselho para nós vai soar totalmente diferente. Alguém vai falar eu topo, alguém vai falar não topo. Então, eu acho que tanto para a gente dar conselho quanto para a gente receber, escuta, fala obrigada, vai para o travesseiro e pensa, gente, isso vai funcionar para mim,
não, isso não vai funcionar, eu acho que isso não faz sentido. Então, foi mais ou menos isso que eu fiz na minha vida. Eu sempre escutei. Eu acho que isso também é uma competência dificílima nas pessoas hoje. A gente não escuta, a gente já pensa na resposta, né? A pessoa está falando, você já está pensando no que responder. Então, eu sempre escutei, ouvi. Muitas vezes irritei, também não sou uma múmia, né? Muitas vezes briguei. Mas eu sempre ouvi e aí eu ia para a cama e pensava, pô, será que isso faz sentido? Será que não faz? Aí alguns acontecimentos vão acontecendo, né? Vai vindo 2 dias, passa um mês, aí você fala, pô, aquilo faz sentido, talvez sirva para mim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que os conselhos, a gente tem que ver o que serve pra gente e o que a gente não concorda, mas não que isso seja um totalitarismo, que seja assim que sirva para todo mundo, sabe? Claro, com certeza. Eu fiz um curso e a gente falava isso em relação à cena, que era sobre atuação. Que a professora falou o seguinte: não tenham vergonha de proporcionar aquilo que é importante para vocês. Eu acho que é exatamente o que a Laísa falou. Se para mim é importante ser segura, não tem problema. Eu acho que faça da uma maneira que para você seja seguro. Eu sempre aponto, não deixe de fazer. Entenda como você vai colocar segurança no que você quer. Mas que é mais ou menos o que a Giovana falou, né? Hoje em dia ela tem uma segurança interessantíssima dentro da carreira dela. Mas ela não deixou de fazer, mas ela buscou como fazer para ter essa segurança, né? Eu acho que isso é entender quais são as nossas necessidades, que é o que ela falou. Eu também tenho certeza que isso é o mais importante. E aí, sabendo quais as nossas necessidades, a gente também se colocar em risco, né? Que eu acho que também isso é interessante. Quando eu ouço uma pessoa que tem um pé um pouco mais no chão do que eu escuto exatamente para isso, né? Para calma, talvez eu possa trazer um pouquinho disso, porque eu sou zero isso, talvez um pouquinho de segurança talvez não faça mal. Uma poupancinha talvez não seja muito ruim. Então você vai equalizando, né? Bom, e aí dentro disso de falar sobre você e tal, eu também ouvi uma coisa há um tempo atrás que me deixou bastante bem pensativa, falando que a forma com que a gente coloca o nosso propósito no mundo não é tão essencial, que o essencial seria a essência. E me fez pensar, tipo, eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, quando eu comecei a dar aula, rapidamente eu entendi que eu não estava falando sobre passos. Quando eu estava falando sobre aquela criança, eu queria saber se ela ia ser feliz, o que ela estava buscando, o que ela aprende em casa. Eu queria corromper as crianças tudo. Rapidamente eu sabia que não era sobre, que eu usava a dança para algo. E aí, quando eu fui para o palco também, o palco começou a fazer muito sentido quando eu entendi que eu tinha que ter um propósito para ir para o palco. E para dar aula e para abrir um espaço cultural. E tudo tinha que ter um propósito. E aí eu comecei a ver que eu faço a mesma coisa quando eu gravo um vídeo no IGTV do Instagram. Quando eu dou uma aula ou quando eu resolvo fazer uma peça, por detrás tem uma essência. Vocês concordam? Vocês sentem isso assim? Acham que vocês conseguem perceber essa essência em vocês? E tem a sensação de que não importa muito, obviamente, quando eu digo não importa muito a forma, eu não deixo de levar em consideração os nossos dons, as nossas vocações, coisas que a gente faz bem, né? Mas é o que eu falei, dentro dos meus dons tem toda uma gama, assim como todo mundo tem muitas potências, né? Como vocês veem isso, assim? Porque eu acho que isso tem a ver com a carreira ampla na dança, né? Você entender que não é só, você enxergou sua potência ali quando você dançou, mas depois você cresceu e falou, olha, isso também consigo fazer isso dando aula, também consigo fazer isso. Enfim, queria saber como vocês percebem essa pergunta. Não sei se ficou claro, às vezes eu falo muito confuso.